Bom dia. Eu vou ler um texto a pedido do pastor Geraldo, antes de começar. Então, é Atos 16, 22 a 34. Está calor hoje. 22 a 34. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Amém. Obrigado. Thank you. Tamo junto. Ok, muito bom dia. Muito obrigado, Elaine, por ler esse texto para nós nessa manhã de domingo. Sejam muito bem-vindos todos. E pela graça de Deus, teremos um tempo de joia agora com a palavra de Deus aberta. E vamos orar então para nós iniciarmos. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado por sua graça, por suas misericórdias que renovaram nessa manhã em nossas vidas. Te amamos, te adoramos, Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco nessa manhã, Senhor. Vai de conta das nossas necessidades, seja física, espiritual, emocional, que o Senhor esteja cuidando, suprindo financeiramente, que o Senhor esteja sendo exaltado através das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém? Uau! Paulo e Silas levaram uma surra e foram presos, colocados em troncos de ferro. E eles adoraram a Deus. Nessa manhã eu gostaria que você pensasse comigo num louvor que liberta, um louvor que exalta o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como Elane leu nesses versículos de Atos 16, 22 a 34. É para nosso ensinamento, exortação, edificação, nessa manhã de domingo, dia 8 de dezembro de 2024. Hoje é aniversário de Belo Horizonte, se não me engano. Né? Que Deus abençoe nossa cidade, em nome do Deus Jesus, amém? E eu acho que dia 11 é de Florianópolis. Né? Estão bem próximos. Ok. Paulo e Silas tinham levado uma surra e estavam presos em cadeias de ferro. Mas o que aconteceu? Como Elane leu aqui para nós, Paulo e Silas
eram homens de fé. Eles oraram e cantaram louvores a Deus, e as cadeias de ferro se soltaram. As portas se abriram. Veio uma grande libertação de Deus. E aconteceu aquele grande milagre. Um terremoto, as trancas caíram por terra, os ferrolhos soltaram. O milagre poderia ser o grande terremoto, poderia ser as cadeias soltando, caindo por terra. Mas o maior milagre aconteceu depois de tudo isso. Sabe, amados irmãos, o carcereiro, quando viu as portas abertas, logo ele pegou a espada para se suicidar. Fernando leu aqui para nós. E Paulo gritou e bradou, falou: não faça isso. Estamos todos nós aqui. Estamos todos nós aqui. E aí o que aconteceu? Um grande milagre. O carcereiro, vendo que estavam todos ali, ele falou: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo fala: olha, você precisa confessar Jesus como Salvador, e você e sua casa será salvo. Aí aconteceu o maior milagre de tudo. Toda aquela situação. Não só o carcereiro, mas toda a sua família. Todos eles foram salvos pela graça de Deus. Sabe, amados irmãos, Paulo e Silas estavam machucados, eles levaram uma surra. Mas eles oraram e estavam cantando louvores a Deus. Quando nós nos machucamos, ou quando outros nos machucam, muitos de nós trabalhamos para se vingar. É difícil? Ou para nos vingar, ou para se vingar, né? É difícil entender isso. Mas Paulo e Silas estavam machucados. Os soldados romanos chicotearam os dois e os acorrentaram. Talvez você e eu poderíamos falar: bem, se fosse nós no lugar de Paulo e Silas, provavelmente teríamos feito a mesma coisa. Teríamos ficado parados, esperando uma oportunidade, para compartilhar as boas novas de Jesus. Na verdade, alguns de nós poderíamos falar assim: olha, provavelmente aproveitaríamos a oportunidade para evangelizar o carcereiro e sua família. Ou talvez não. Talvez nós agiríamos contrariamente. Muitos de nós, ao se sentir machucados, ofendidos, com mágoas, estando ali preso, poderiam orar, louvar a Deus, e Deus, no momento do louvor, Deus abrisse as cadeias, os ferrolhos cairiam por terra, e muitos de nós, aproveitando que tudo estava aberto, correríamos sem olhar para trás. E ainda falar: Deus fez um grande milagre, olha só o milagre que Deus fez, libertos, Deus libertou. E perderíamos uma grande oportunidade de ver o nome de Jesus engrandecido, exaltado. Talvez a pessoa que está te ofendendo, te machucando, ou te machucou no passado, ela precisa ouvir de você palavras da graça, palavras de perdão, palavras de amor incondicional, palavras que edificam. Muitos de nós
ouvimos palavras duras, ofensas que nos machucaram no passado. E a ofensa gera mágoas, tristeza. E se não for tratada, a pessoa pode viver uma vida toda sentindo ofendido e com mágoas. Isso é sério. Por exemplo, em Malaquias, capítulo 3, Malaquias 3, Deus disse para o povo o seguinte, Malaquias 3, versículo 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra vós, contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, quem nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? O que adiantou? Quantos hoje estão falando, o que adiantou no passado a gente servir ao Senhor, sabe, estudar a palavra de Deus, formar uma escola bíblica, caminhar na presença do Senhor, fazer evangelismo? O que adiantou? Palavras duras. Palavras duras contra mim, diz o Senhor. E às vezes nós ouvimos palavras duras contra nós, que gerou ofensa, que gerou mágoa em nosso coração e precisa ser tratada. E precisa ser, sabe, cuidado. Ora, pois, versículo 15, nós reputávamos por aflitos os soberbos. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e o ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe, amados irmãos, quando nós vivemos uma vida machucados por causa de ofensas e mágoas, nós precisamos tratá-las. Nós precisamos levar a cruz de Cristo e exaltar aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor agora e eternamente. Ele consumou a obra e o precioso sangue de Jesus purifica as nossas consciências de obras mortas. Se nós falamos palavras duras, precisamos pedir perdão a quem nós falamos e perdoar. Se nós ouvimos palavras duras, nós precisamos, sabe, liberar o perdão para essas pessoas, para que nós não carregamos uma vida toda de mágoas e ofensas. Precisamos ser libertos, e uma libertação de dentro para fora, e essa libertação vem quando nós chegamos diante de Deus em oração, em louvor, e adorar aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Aí a libertação, um louvor que liberta, que transforma, um louvor que exalta Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em 2 Crônicas, capítulo 20, olha comigo lá, 2 Crônicas, capítulo 20, é o segundo exemplo para nós nessa manhã. 2 Crônicas, capítulo 20. Aqui nós temos Josafá, e Josafá, rei de Judá. Os amonitas e edonitas vieram contra Judá, e era uma multidão. No versículo 3 fala que Josafá teve medo. Teve medo. Quantos de nós sentimos medo em nossas vidas? Muitos, talvez, nesse final de ano, estão com medo, inseguros, estão apavorados, achando que não vai dar conta de fazer o que, sabe, o que propôs
fazer para esse final de ano, esse terminar de ano, talvez algo estabelecido durante o ano que chega agora frustrante, porque você não vê como você vai atingi-los, alcançá-los. Josafá teve medo. E sabe, não é errado ter medo, às vezes sentimos medo mesmo, ficamos inseguros. Mas o que nós fazemos quando sentimos medo é que faz toda a diferença. Devemos correr para aquele que é dono, sabe, que tem o controle de todas as coisas, que é soberano em todas as coisas, que está atento, que está junto conosco nas nossas batalhas da vida. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus Cristo, o Messias, o Ramachia ben Davi, o Messias, filho de Davi, que disse: jamais vos abandonarei, nunca vos deixarei só, eu estarei convosco até o final. Então nós temos que correr a cruz, onde nós encontramos provisão, onde nós encontramos restauração, onde nós encontramos segurança, onde nós encontramos perdão, graça, misericórdia, amor incondicional. Pela fé, como Paulo e Silas, eles oraram e cantaram louvores e teve uma grande libertação. Assim também nós. Aqui em 2 Crônicas 20, Josafá teve medo. E o que ele fez? Versículo 12. Ele orou. Ele orou. Oração é um tipo de adoração ao nosso Deus. Ele disse: ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha, Senhor, não sabemos o que fazer, não temos força para resistir a essa multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Estão postos em ti. E Deus ouviu a oração de Josafá. Deus viu aquela multidão que vinha contra Josafá. E Deus mandou o profeta falar com Josafá o seguinte. Versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Qual a peleja que você está pelejando nessa manhã de domingo? Qual a batalha que você está enfrentando nesse final de ano? Josafá disse: não tenho força, não sei o que faço, mas meus olhos estão postos em ti. Quando nós colocamos nossos olhos em Jesus Cristo, no autor e consumador da nossa fé, nós teremos paz e segurança que Ele está conosco batalhando as nossas batalhas, pelejando as nossas pelejas. Deus disse: Josafá, a peleja não é sua, mas é minha. E continua aqui no versículo 17. Nesse encontro, vai encontrar com o seu inimigo, uma multidão. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Josafá creu. Homem de fé. Nós somos homens e mulheres de fé. Como está em Hebreus 10, 35 a 39. Nós não abandonamos a nossa confiança no Senhor. Nós mantemos o foco em Jesus Cristo, porque sabemos que dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, e nós fomos justificados, e o meu justo viverá por fé. Nós não somos dos que retraem, mas dos que perseveram, crendo, adorando, cantando louvores, orando, buscando a presença de Deus. Como está escrito em Hebreus 10, 38 e 39, nós somos homens e mulheres de fé.
E aqui, o que acontece? Josafá, um homem de fé. Sabe o que ele fez? Olha como a fé deste homem é revelada. A multidão vinha de encontro. Deus disse, vai encontrar com eles. Sobe uma montanha. E você vai encontrar com o seu inimigo. Uma multidão. Josafá estava com medo. E Josafá reconheceu sua incapacidade diante de Deus. Olha a atitude de fé de Josafá. Ele pegou os anciãos, os homens e as mulheres mais velhos, colocaram na frente. Ele fez um desfile da vitória. Colocou os anciãos na frente, pegou as mulheres, colocou atrás, as crianças atrás, e depois os sacerdotes, e por final o exército. Fez um desfile, e foram marchando, subindo a montanha para encontrar o inimigo. Você poderia falar assim, esse homem é doido, que rei doido é este? Muitos nos chamam de loucos, doidos, por causa de Cristo Jesus. A nossa fé faz toda a diferença nas batalhas da vida. Lá vai aquele desfile subindo para encontrar com o inimigo. Os anciãos à frente, as mulheres atrás, as crianças, e depois os sacerdotes, e por final o exército. E sabe o que aconteceu? Um louvor que liberta. Em 2 Crônicas 20, versículo 22, está escrito. Vamos ler o 21 também. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os dos montes de Seir, que vieram contra Josafá, e foram desbaratados. O milagre aconteceu. No momento que eles começaram a cantar louvores, o milagre aconteceu. Houve uma libertação. O inimigo pereceu. E quando eles chegaram em cima para ver aquela multidão de inimigos, eram todos cadáveres. Estavam todos mortos. E o povo de Jerusalém e Josafá foram até o inimigo e apropriaram dos despojos daquela multidão. Durante 3 dias, eles saquearam os despojos. Olha lá, versículo 26 e 27. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. O Senhor os alegrara com a vitória sobre... Qual é a batalha que você está batalhando essa semana? Josafá disse, não tenho força, não sei o que faço, mas meus olhos estão postos em ti. Teve uma atitude de fé. E quando eles começaram a cantar louvores, Deus desbaratou o inimigo. O milagre aconteceu. A libertação aconteceu. Um louvor que liberta. Um louvor que transforma. Um louvor que exalta aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor eternamente. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Uau! Esse é o louvor que liberta. O louvor da fé, da esperança e do conhecimento de quem é que está sendo louvado e que é digno de receber a honra, a glória e o louvor eternamente. Em 1 Samuel, capítulo 16, olha comigo, o terceiro exemplo nosso hoje para a gente terminar nessa manhã. 1 Samuel 16. Aqui nós temos Saul, rei de Israel.
E um espírito maligno o atormentava, de dia e de noite. E ele então chamou Davi, filho de Jessé, que era um adolescente para jovem, um pastor de ovelhas naquela época, para dedilhar, e eu creio, alguns salmos de louvores ao Senhor. E no momento que Davi começava a dedilhar, a cantar louvores, aquele espírito maligno que estava atormentando Saul ia embora. Havia libertação. Havia libertação. Primeira Crônicas, capítulo 16, versículo 23, está escrito: E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Nós sabemos que nós fomos selados pelo Espírito Santo, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, Gálatas 2:20. Nós sabemos que maior o que está em nós do que está no mundo, que aquele que é verdadeiramente nascido de novo não pode ser possuído pelo diabo. Mas nós podemos ser atormentados pelo inimigo. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 até versículo 18, 19, fala ali que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades desse mundo tenebroso, governado por espíritos do mal. E ele lança suas setas venenosas para atingir nossa mente, nossas emoções, nossa memória, para gerar culpa, condenação, para gerar, frustração, para gerar, receber esses dardos como palavras duras em nossas mentes, que geram ofensas, mágoas, que ficam na vida de um crente durante a vida toda, se não forem tratadas. O inimigo pode nos manipular através desses dardos venenosos. Perdão. Mas, amados irmãos, nós podemos ter discernimento. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala: levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus, pela fé. Então, quando vem esses dardos que atingem a nossa mente, nós falamos: opa, isso não é de Deus, ó Deus, isso não é do Senhor, então eu te peço que o Senhor cuide de mim. Essa situação já foi resolvida na cruz do Calvário, no sangue de Cristo, que liberta, que transforma, que cura as feridas, que apaga todas as obras mortas, como está escrito em Hebreus 9:14. Então eu creio e eu não aceito esses pensamentos negativos sobre a minha vida e começo a louvar e exaltar. É como se você estivesse dando um soco na cara do inimigo. Um louvor que liberta, que exalta a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Em Salmo 57, Davi diz o seguinte, Salmo 57, Davi disse, versículo 7 a 11, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores, desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alma, render-te-ei graça entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Amém. Firme está, ó Deus, nas batalhas. Firme está, ó Deus, quando eu não sei o que fazer. Firme está, ó Deus, quando não há mais forças em mim. Firme está, ó Deus, o meu coração. Cantarei e entoarei louvores ao meu Deus. Ao meu Deus.
O inimigo não pode resistir à nossa fé. O louvor que liberta, que transforma vidas. O louvor faz o inimigo tremer. O inimigo não suporta ouvir louvores ao nosso Deus. Quando unimos a oração com louvor pela fé, Deus agirá em nosso favor. Nós não merecemos. O inimigo não poderá possuir um crente, um nascido de novo, mas ele tenta nos manipular. Mas nós resistimos o inimigo na fé. Uma fé alimitada, alicerçada com a palavra de Deus. Oh Deus, eu te louvo. Oh Deus, eu te exalto, porque firme está o meu coração. Um louvor que liberta, que transforma vidas. Nós sabemos quando estamos sendo atacados pelo inimigo. Ele usa o mundo, a carne, para nos fazer concentrados neste mundo tenebroso e não dar louvores de todo o nosso coração a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, amados irmãos, o inimigo deseja que nós ficamos concentrados nas canções do mundo. Músicas, muitas hoje, que falam de Deus, mas não exaltam a Deus, exalta o próprio cantor. E nós sabemos que existe. Então precisamos ter cuidado com o que nós escutamos. Nós devemos louvar a Deus de toda a glória, com salmos e hinos espirituais, cânticos espirituais em nossa vida. Precisamos entender e praticar a oração com louvores. Sabe, Davi louvava o Senhor de todo o coração. Ele conhecia a graça de Deus. E Deus disse, esse é um homem segundo o meu coração. Falhou várias vezes, mas ele reconhecia a soberania de Deus em sua vida. Por isso ele diz, firme está, ó Deus, o meu coração. Paulo nos exorta a cantar louvores a Deus. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz o seguinte, Colossenses 3, versículo 16, Paulo diz o seguinte, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhais mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uau! Colossenses 3, 16 e 17. Salmos 21. Salmos 21, versículo 13, está escrito: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Paulo e Silas, acorrentados, presos, orando e louvando, e o milagre aconteceu. Josafá, com medo, com uma multidão vindo, começou a louvar e cantar ao Senhor. A peleja não é sua, Josafá, mas do Senhor. No momento que começaram a cantar, o inimigo foi desbaratado. Saul, atormentado por espírito maligno, quando Davi começava a entoar, dedilhar canções com a harpa, o inimigo tremia e saía e fugia de Saul. Louvores que libertam.
cânticos espirituais, hinos espirituais, salmos são louvores que exaltam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Salmos 33, versículo 1 a 4, está escrito: exultai, ó justo, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. É fiel. Salmo 119, versículo 7, está escrito. Salmo 119, versículo 7, está escrito: render-te-ei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, eu vou cantar louvores ao meu Deus, eu vou exaltar ao meu Deus. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo disse em Romanos 14. Nós somos do Senhor. Salmos 34, versículo 1, está escrito. Salmos 34, versículo 1, está escrito: bendizei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 2 e 3. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Busquei o Senhor que me escutou. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Ao redor dos que os temem. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Uau! Aleluia! Aleluia! Muitos na Bíblia exaltaram e engrandeceram o nome de Deus. Davi foi diversas vezes, cantou louvores a Deus. O profeta Isaías cantou louvores a Deus em Isaías 25, versículo 1. Isaías 25, versículo 1 está escrito: ó Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os seus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Davi cantou louvores ao Senhor. Jeremias exaltou o nome do Senhor em Jeremias capítulo 17, versículo 14. Ele diz o seguinte: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Porque tu és o meu louvor. Cura-me, Senhor. Faz um milagre acontecer, ó Pai. Porque tu és o meu louvor. Tu és santo, santo, santo. Ezequiel e tantos outros louvaram e exaltaram o nome do Senhor. Sabe, amados irmãos, Josafá ordenou cantores e quando começaram a cantar, o milagre aconteceu. Paulo e Silas oraram e cantaram. E no momento que eles começaram a louvar ao Senhor, a prisão não pôde resistir. Então aconteceu um grande milagre. Vidas foram salvas.
Saul podia ser consolado dos ataques do inimigo através dos louvores cantados por Davi. Com tantos exemplos da palavra de Deus, qual será a nossa atitude a partir deste momento, a partir de hoje? Frente às batalhas da vida, frente às prisões da vida, frente aos ataques do inimigo que está a todo tempo nos confrontando. Qual será a nossa atitude? Nossa atitude tem que ser como esses 3 exemplos que nós vimos nessa manhã. Paulo e Silas cantando louvor, orando e cantando louvores. Um louvor que liberta, que transforma, que salva, que faz as correntes das prisões caírem por terra. O segundo exemplo, Josafá não sabia o que fazer e não tinha mais forças, estava com medo. E Deus disse, a batalha não é sua, mas de Deus. E no momento que eles começaram a louvar, o inimigo foi desbaratado. Saul, atormentado, é o terceiro exemplo, pelo inimigo. No momento que Davi começava a entoar louvores, Saul sentia alívio da pressão. E aqui estamos nós hoje, nessa manhã. Qual a nossa atitude agora? Vamos experimentar a graça de Deus operante em nossas vidas, através da fé alimentada com a palavra de Deus, e nos mover, orar, cantar louvores que verdadeiramente liberta no dia a dia, diante das batalhas da vida. Portas abrirão, outras fecharão, mas Deus se levantará em nosso socorro no momento oportuno. Devemos crer, descansar, exaltar o nome de Jesus, e assim vivemos para Ele no nosso dia a dia. Ele jamais falhará no plano que tem para cada um de nós. Creia, confia, espere e glorifica o Senhor. Canta louvores. Firme está, Senhor, o meu coração nas batalhas da vida. Firme está, Senhor, meu coração nas prisões da vida. Firme está, ó Deus, o meu coração frente aos ataques do inimigo. Cantarei e exaltarei ao meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Se você está nos assistindo nessa manhã de domingo, ou durante a semana ou à noite, e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse em João 14:32, conhecereis a verdade vos libertará. Se você ainda não tem certeza da vida eterna, Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Mas Deus nos viu antes da fundação do mundo e nos amou com amor eterno. E deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer uma morte horrenda na cruz do Calvário. Por nós, por você, por mim, por cada um de nós. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O sangue de Jesus derramado uma vez para sempre. Hebreus 9:26, Hebreus 10:12, Hebreus 10:14. Uma vez por todas. O sangue de Cristo foi oferecido pelos pecados de toda a humanidade. 1 João 2:2. Nós cremos na obra consumada e cremos que o sangue de Jesus foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar e garantir vida eterna com Deus. Se você gostaria de ter a vida eterna, ore comigo agora. Onde você está? E como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. E em breve voltará para nos buscar.
Eu confesso o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal. Me dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador pessoal, confessando Ele como meu Senhor e Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos em frente nessa semana, porque Deus é conosco, a graça de Deus é suficiente para nos conduzir durante essa semana. O Espírito Santo, no que nos selou, nos direcionará no caminho que devemos andar, e nós temos a promessa que Jesus jamais irá nos abandonar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e cante louvores, exalte o Senhor, porque o louvor liberta, em nome de Jesus. Amém.